A verdade que quase ninguém está preparado para ouvir. O sistema invisível, o medo coletivo e o despertar da consciência humana. Pare por um momento. Respire fundo e olhe ao seu redor. Agora responda com absoluta honestidade. Você realmente acredita que o mundo funciona exatamente da forma como te disseram? Você acredita que as decisões que moldam o destino de bilhões de pessoas acontecem apenas diante das câmeras, nos palcos da política, nos discursos televisionados? Ou será que existe algo acontecendo nos bastidores, longe dos olhos da maioria? Ao longo da história, impérios surgiram e desapareceram. Presidentes foram eleitos e substituídos. Guerras começaram e terminaram. Mas existe algo curioso quando observamos o fluxo do poder. Algumas estruturas parecem nunca desaparecer. Algumas decisões parecem sempre favorecer os mesmos interesses. E algumas narrativas parecem ser repetidas com tanta frequência, que milhões de pessoas passam a aceitá-las sem sequer questionar. Mas existe uma verdade ainda mais inquietante. Talvez o maior sistema de controle da história da humanidade não esteja nas armas, nem no dinheiro, nem nos governos. Talvez ele esteja dentro da própria mente humana. E se isso for verdade, então o maior ato de liberdade que um ser humano pode realizar não é político. É despertar a própria consciência. A pergunta que atravessa a história. Existe uma pergunta que acompanha a humanidade desde o início da civilização. Uma pergunta que atravessa séculos, impérios e sistemas políticos. Uma pergunta que muitos evitam fazer, porque ela tem o poder de abalar certezas. Quem realmente controla o mundo? Durante toda a nossa vida fomos ensinados a acreditar que o poder está visível. Governos, presidentes, parlamentos, instituições públicas. Mas quando começamos a observar a história com mais atenção, algo curioso aparece. Governos mudam. Presidentes vêm e vão. Partidos políticos sobem e desaparecem. Impérios nascem, crescem e colapsam. Mas certas estruturas de poder continuam presentes. E quando pesquisadores começam a investigar essas estruturas, percebem algo intrigante. O verdadeiro poder raramente aparece nas manchetes. Ele raramente está no palco. Ele frequentemente se movimenta nos bastidores, em encontros privados, em reuniões fechadas, em círculos onde decisões estratégicas podem ser discutidas longe do olhar público. Ao longo das últimas décadas, alguns jornalistas investigativos dedicaram suas vidas a estudar essas estruturas. Entre eles está a jornalista espanhola Cristina Martín Giménez, que investigou durante anos encontros reservados entre líderes políticos, banqueiros e executivos globais. Reuniões discretas que reúnem algumas das pessoas mais influentes do planeta. Esses encontros não são transmitidos. Não possuem registros públicos detalhados. E quase nunca são discutidos abertamente na mídia tradicional. Mas existe um detalhe que chama a atenção. Muitas das pessoas que participam desses encontros acabam ocupando posteriormente posições-chave em governos, bancos centrais e instituições internacionais. Isso levanta uma questão inevitável. Se discussões globais acontecem longe dos olhos do público, quanto daquilo que chamamos de democracia realmente acontece diante de nós? Mas essa pergunta, por mais profunda que pareça, ainda não chega ao centro da questão. Porque existe algo ainda mais poderoso do que influência política. Algo ainda mais determinante do que dinheiro. Estamos falando de controle de percepção. O maior poder do mundo. Quando pensamos em poder, normalmente imaginamos riqueza. Grandes corporações. Bilionários. Bancos internacionais. Mas existe um tipo de poder muito mais profundo. Um poder que determina como bilhões de pessoas pensam, sentem e interpretam a realidade. Esse poder é o controle da narrativa. Quem controla a narrativa, controla a forma como o mundo é percebido. Pense por um instante. Quantas das suas opiniões foram construídas a partir de experiências diretas? E quantas foram formadas a partir de informações recebidas? Quantas emoções surgiram dentro de você depois de assistir uma notícia? Quantas vezes você sentiu medo de algo que nunca experimentou diretamente? A maior parte daquilo que acreditamos sobre o mundo não vem da experiência direta. Ela vem de histórias. Histórias contadas repetidamente. Narrativas transmitidas milhões de vezes. E quando uma narrativa é repetida constantemente, algo curioso acontece. Ela deixa de parecer apenas uma história. Ela começa a parecer verdade absoluta.
A psicologia social já estudou profundamente esse fenômeno. Quanto mais uma ideia é repetida, maior a probabilidade de ela ser aceita como verdadeira. Agora imagine o impacto disso em escala global. Imagine sistemas de comunicação repetindo constantemente determinados temas. Crises, ameaças, perigos, escassez, conflitos. Quando uma sociedade inteira é exposta continuamente a esse tipo de narrativa, algo acontece dentro da mente coletiva. A mente entra em estado de alerta permanente. E quando o cérebro humano entra em alerta, ele ativa um dos mecanismos mais antigos da evolução: o modo de sobrevivência. A mente em estado de alerta. Milhares de anos atrás, esse mecanismo salvou a humanidade inúmeras vezes. Se nossos ancestrais não sentissem medo diante de um predador, eles não sobreviveriam. O medo preparava o corpo para reagir rapidamente. O coração acelerava. Os músculos se contraíam. A mente focava apenas na ameaça. Mas existe um detalhe importante. Esse sistema evolutivo foi projetado para ameaças imediatas e reais. Um animal atacando. Um perigo físico presente. Hoje, porém, esse mesmo mecanismo pode ser ativado por algo completamente diferente. Informação. Uma imagem. Uma manchete. Uma narrativa repetida milhares de vezes. E quando a mente humana entra em modo de sobrevivência, algo extremamente importante acontece. As áreas do cérebro responsáveis por reflexão profunda diminuem sua atividade. Em outras palavras, quando estamos dominados pelo medo, pensamos menos. Reagimos mais. E uma sociedade que reage constantemente, sem refletir, torna-se muito mais fácil de conduzir. O medo como ferramenta. Ao longo da história, líderes perceberam algo muito poderoso. Populações dominadas pelo medo tendem a aceitar estruturas de controle com muito mais facilidade. Quando as pessoas sentem que estão em perigo, elas procuram proteção. E quando alguém promete segurança, mesmo que essa segurança venha acompanhada de perda de liberdade, ela frequentemente é aceita. Isso aconteceu inúmeras vezes na história humana. Crises econômicas, guerras, colapsos sociais. E quase sempre, após períodos de medo coletivo, surgem novas estruturas de poder prometendo estabilidade. Mas existe uma pergunta que raramente é feita: quem realmente se beneficia dessas crises? Quem ganha poder quando sociedades entram em pânico? Quem se fortalece quando multidões entram em estado de sobrevivência? Quando começamos a observar esses padrões com atenção, percebemos algo intrigante. Independentemente de qual lado vença um conflito, certas estruturas sempre saem fortalecidas. E isso nos leva a uma reflexão profunda. Talvez o jogo nunca tenha sido apenas sobre ideologias. Talvez o jogo seja sobre controle da mente coletiva. O sistema mais poderoso da história. Mas existe algo ainda mais profundo que poucos percebem. Mesmo que existam elites influentes, mesmo que existam estruturas de poder globais, nada disso seria possível se as pessoas estivessem plenamente conscientes. Nenhum sistema de controle consegue dominar bilhões de indivíduos que pensam por si mesmos. O verdadeiro campo de batalha nunca foi apenas político. Nunca foi apenas econômico. O verdadeiro campo de batalha sempre foi a consciência humana. Quando uma pessoa não conhece sua própria mente, ela pode ser facilmente conduzida por estímulos externos. Quando alguém não compreende suas emoções, essas emoções podem ser manipuladas. Quando alguém não conhece seus próprios medos, esses medos podem ser explorados. Por isso, ao longo da história, todas as grandes tradições espirituais e filosóficas repetiram uma mesma mensagem. Uma mensagem simples, mas revolucionária. Conhece-te a ti mesmo. Essa frase, inscrita no templo de Apolo na antiga Grécia, carrega uma verdade extraordinária. Porque quando uma pessoa começa a se conhecer profundamente, algo dentro dela muda. Ela começa a perceber seus condicionamentos. Começa a observar seus pensamentos. Começa a compreender suas emoções. E quando isso acontece, ela se torna muito mais difícil de manipular. O despertar da consciência. Nas últimas décadas, algo silencioso começou a acontecer no mundo. Cada vez mais pessoas começaram a questionar narrativas. Começaram a investigar por conta própria. Começaram a buscar conhecimento além das estruturas tradicionais. Psicologia, espiritualidade, filosofia, consciência. Esse movimento não aparece nos grandes noticiários.
Mas ele está crescendo. Uma revolução silenciosa está acontecendo. A revolução da consciência. Pessoas em diferentes partes do planeta estão percebendo que a verdadeira liberdade não depende apenas de sistemas políticos. Ela depende da capacidade de pensar por si mesmo, de observar, de questionar, de compreender a própria mente. E quando uma mente desperta, ela se torna impossível de dominar. Se essas reflexões estão fazendo sentido para você, se algo dentro de você está começando a despertar, então talvez você esteja pronto para ir ainda mais fundo. Porque aqui no canal Códigos da Nova Terra, exploramos exatamente isso. Os sinais de transformação da consciência humana, os padrões invisíveis que moldam a realidade, e os caminhos de autoconhecimento que libertam a mente do medo. Então aproveite agora este momento, e se inscreva no canal, porque nos próximos vídeos vamos aprofundar ainda mais essas revelações. E quanto mais pessoas despertarem, menos poder terão as narrativas baseadas em manipulação. Engenharia social, a ciência de influenciar multidões. Existe um termo pouco conhecido pela maioria das pessoas, mas ele descreve uma das forças mais poderosas que moldam a sociedade moderna. Esse termo é engenharia social. A engenharia social é o estudo de como influenciar o comportamento humano em larga escala. Não estamos falando apenas de propaganda. Estamos falando de algo muito mais sofisticado. Psicologia comportamental. Estudos de massas. Análise de padrões emocionais coletivos. Uso estratégico da informação. Quando essas ferramentas são aplicadas juntas, algo extraordinário acontece. Multidões inteiras podem ser conduzidas sem perceber. E o mais curioso é que as pessoas acreditam que estão tomando decisões livres. Esse é o segredo mais poderoso da manipulação moderna. Quando alguém é forçado a obedecer, existe resistência. Mas quando alguém acredita que escolheu por conta própria, a obediência acontece naturalmente. A psicologia das massas. No final do século XIX, um médico e sociólogo francês chamado Gustave Le Bon escreveu um livro que se tornaria um dos estudos mais importantes sobre comportamento coletivo. O livro se chama Psicologia das Massas. Nele, Le Bon observou algo fascinante. Indivíduos inteligentes, quando inseridos em multidões emocionais, muitas vezes passam a agir de maneira completamente diferente. A racionalidade diminui. A emoção domina. A identidade individual se dissolve. E a mente coletiva assume o controle. Em outras palavras, uma multidão pode ser conduzida por estímulos emocionais com muito mais facilidade do que indivíduos isolados. Esse princípio se tornou uma das bases da propaganda moderna. Porque quando você fala diretamente a razão de uma pessoa, ela pode questionar. Mas quando você ativa emoções coletivas, a reflexão desaparece. O ciclo da manipulação. Ao longo do tempo, especialistas em comunicação perceberam que existe um ciclo psicológico extremamente eficaz para influenciar sociedades. Esse ciclo possui 4 etapas. Primeiro, crie uma narrativa de ameaça. Depois, repita essa narrativa constantemente. Em seguida, amplifique emoções coletivas. E por fim, ofereça uma solução que concentre mais poder em determinadas estruturas. Esse padrão aparece repetidamente ao longo da história. Crises geram medo. O medo gera busca por segurança. E a busca por segurança frequentemente leva a novas formas de controle. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo por trás disso. Porque não estamos lidando apenas com psicologia. Estamos lidando com energia coletiva. Egrégoras, o poder invisível da consciência coletiva. Agora entramos em um território raramente discutido na sociedade moderna, mas conhecido há milhares de anos por tradições espirituais e filosóficas. Estamos falando das egrégoras. Uma egrégora é um campo de energia psíquica criado pela mente coletiva. Quando milhares ou milhões de pessoas concentram suas emoções e pensamentos em uma mesma frequência, uma espécie de campo energético se forma. Esse campo começa a influenciar a própria mente coletiva. Em outras palavras, a energia emocional de multidões pode criar uma realidade psicológica compartilhada. Se milhões de pessoas estão dominadas pelo medo, o campo coletivo se torna denso. Se milhões de pessoas vibram esperança, o campo coletivo se torna mais leve. Isso significa que a consciência humana possui um poder que raramente é compreendido. Nossas emoções não existem apenas dentro de nós. Elas também contribuem para a atmosfera psíquica do planeta.
o campo invisível que molda a realidade. Pense nisso por um momento. Se bilhões de pessoas forem constantemente expostas a narrativas de medo, qual será o estado emocional coletivo da humanidade? Ansiedade, insegurança, desconfiança. Agora imagine o impacto disso em escala global. Um campo psíquico coletivo baseado em medo constante. Esse tipo de atmosfera torna as pessoas mais reativas, mais polarizadas, mais suscetíveis à manipulação. Mas existe uma notícia extraordinária escondida dentro dessa mesma realidade. Se a consciência coletiva pode ser influenciada negativamente, ela também pode ser transformada positivamente. O verdadeiro despertar. O despertar da consciência não é apenas um fenômeno individual. Ele é também coletivo. Cada pessoa que começa a questionar narrativas baseadas em medo contribui para mudar a frequência do campo coletivo. Cada indivíduo que desenvolve autoconhecimento enfraquece estruturas baseadas em manipulação. Cada mente que desperta cria uma pequena ruptura no sistema. E quando muitas mentes despertam ao mesmo tempo, uma mudança profunda se torna inevitável. É por isso que tantos mestres espirituais ao longo da história falaram sobre consciência. Não porque seja apenas uma experiência pessoal, mas porque ela tem impacto direto na realidade coletiva. A maior revolução da história. Talvez a humanidade esteja vivendo um dos momentos mais importantes de toda a sua história. Não uma revolução política, não uma revolução econômica, mas uma revolução de consciência. Cada vez mais pessoas estão percebendo padrões, estão questionando narrativas, estão buscando autoconhecimento. Essa transformação não acontece nas manchetes. Ela acontece silenciosamente, dentro da mente de cada indivíduo que decide pensar por si mesmo. E quando essa transformação alcança um número suficiente de pessoas, toda a estrutura da realidade começa a mudar. Agora eu quero que você pare por um momento. Respire profundamente e reflita sobre algo muito importante. Durante toda a sua vida, você foi exposto a milhares de narrativas. Narrativas sobre medo, sobre limites, sobre o que é possível e o que não é. Mas existe uma pergunta que talvez você nunca tenha feito a si mesmo. Quem você seria, se nenhuma dessas narrativas tivesse poder sobre sua mente? Quem você seria, se você pudesse observar o mundo com absoluta clareza? Sem medo, sem condicionamento, sem manipulação. Talvez essa seja a verdadeira jornada da humanidade. Não conquistar outros planetas, não construir tecnologias cada vez mais complexas, mas aprender a dominar algo muito mais poderoso: a própria consciência. Porque quando uma mente desperta, ela não pode mais ser aprisionada por narrativas. Quando uma mente desperta, ela começa a enxergar padrões invisíveis. E quando muitas mentes despertam, o mundo inteiro começa a mudar. Talvez seja exatamente isso que estamos começando a presenciar. Um novo ciclo da história humana. Um ciclo em que cada indivíduo precisa fazer uma escolha: continuar reagindo ao medo, ou despertar para sua verdadeira natureza. Porque no final das contas, o maior poder que existe no universo não pertence a governos, não pertence a instituições, não pertence a elites. O maior poder sempre esteve dentro da consciência humana. E quando essa consciência desperta, nenhum sistema baseado em medo pode sobreviver. Se você sente que essas reflexões despertaram algo dentro de você, então este é apenas o começo da jornada. Aqui no Códigos da Nova Terra, exploramos os mistérios da consciência, os padrões ocultos da realidade e os caminhos de autoconhecimento que podem transformar a forma como enxergamos o mundo. Então inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Porque nos próximos vídeos vamos continuar explorando as chaves que podem libertar a mente humana de sistemas baseados em medo. E quanto mais pessoas despertarem, mais próximo estaremos de uma nova era para a humanidade. Uma era onde a consciência finalmente será maior que o medo.